Você que é leitor sabe que às vezes basta a primeira frase de um livro para perceber que aquela leitura vai marcar a sua vida. E talvez o novo Não Julgue o Livro pela Capa seja Não Julgue o Livro pela Primeira Linha. Olá pessoal, eu sou a Graziele e esse é o Confusidades. E hoje eu quero trazer uma reflexão muito sincera, tanto como escritora, logicamente, tanto como leitora. Afinal, o quão importante é o primeiro capítulo de um livro? Pois eu acredito que existem livros que conseguem nos prender já na primeira página. Você começa a leitura e quando percebe, já está completamente envolvido naquela história. Você cria conexão com os personagens, quer descobrir o que vai acontecer e simplesmente não consegue largar o livro. Mas também existem aqueles livros que demoram um pouco pra ficar interessante. Livros que vão conquistando a gente aos poucos e que talvez só faça sentido lá pela metade ou muitas vezes até no final. Aí vem a minha pergunta primordial. Você abandona um livro quando o primeiro capítulo não é bom? Ou continua lendo para ver até onde aquilo vai dar? Eu lembrei de umas aberturas mais geniais da literatura brasileira, que é a dedicatória de Memórias Póstumas de Brás Cubas, do incrível Machado de Assis, que ele escreve: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico minha saudosa lembrança a estas memórias póstumas. Gente, vai lá, sério. Como alguém lê isso e não fica curioso? Sério, é uma dedicatória maravilhosa e, na minha opinião, só essa dedicatória já mostra o domínio absurdo de Machado de Assis tinha sobre a narrativa, pois ele sabia exatamente como capturar o leitor. E talvez seja justamente por isso que escritores se preocupam tanto com o primeiro capítulo. Porque, querendo ou não, ali o leitor decide se vai continuar ou se vai largar o livro de vez. E sendo bem sincera, como escritora, isso dá um certo medo. Um certo não, muito medo. Porque você coloca tanto amor numa história, constrói personagens incríveis, conflitos profundos, cenas emocionantes, mas o leitor talvez nunca descubra nada disso se não for conquistado logo na primeira página. Ouso dizer, logo na primeira frase. Como leitora, eu também penso quantas obras maravilhosas eu poderia perder se desistisse cedo demais. Porém, eu confesso que eu nunca desisto dos livros, porque eu insisto, eu não abandono livros e talvez esse seja um erro, eu devia abandonar mais livros. Só que eu penso que tem muitas histórias que precisam de tempo para desenvolver, que precisam ali de tempo para te conquistar. E isso me faz não desistir dos livros. E também me faz pensar muito sobre a nossa necessidade de consumir tudo rápido demais hoje em dia. A gente quer se apaixonar por alguém imediatamente, quer ser impactado logo no começo, quer que tudo seja intenso desde a primeira frase. Mas será que toda boa história precisa começar explosiva? Eu não sei te dizer, não sei te responder, porque existem livros lentos que mudaram minha vida, livros que começaram quase tímidos assim, sabe? Mas que depois me destruíram emocionalmente, da melhor forma possível, claro. Então hoje eu sou daquelas pessoas que dificilmente abandonam uma leitura. Como eu disse lá no início, eu não abandono livros. Mesmo quando o livro não me conquista de primeiro ou não me conquista de jeito nenhum, eu não consigo abandonar uma leitura. Eu não consigo abandonar livros porque eu sinto que para criticar uma obra de verdade, eu preciso conhecê-la por completo. E aí, eu insisto e leio até o final. Eu preciso entender onde o autor queria chegar, preciso dar chance à história, conhecer, saber o que está acontecendo. É claro que existem exceções, tem livros que realmente não funcionam pra gente e tudo bem, mas mesmo assim eu não abandono, erro meu. Mas eu acho curioso como às vezes perdemos experiências incríveis por falta de paciência com o começo. Talvez o primeiro capítulo seja como conhecer alguém, sabe? Algumas pessoas brilham logo no primeiro encontro, outras vão se revelando aos poucos. E eu acho que algumas histórias elas podem chegar assim explosivas, mas outras histórias elas podem ser como o amanhecer, talvez, que vai chegando aos poucos para mostrar sua grandiosidade. E talvez a
as duas formas sejam válidas. Talvez não, as duas formas são válidas. Mas agora eu quero saber de sua opinião como leitor. Como funciona essa questão pra você? Você continua uma leitura só se o livro te conquistar logo na primeira página, ou você persiste até o final, mesmo quando o começo não funciona tão bem pra você? Me conta aqui nos comentários, porque eu genuinamente quero saber a opinião de vocês. E é claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com aquele amigo leitor que abandona o livro nas primeiras páginas. E é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.